Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre o pré-jogo entre Arsenal e Liverpool, que acontece amanhã no Emirates Stadium, tá? Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga alcançar mais Gunners, fanáticos pelo Arsenal, tá? E se você tá naquele grupo de times do teu time no Brasil e etc, que não tem gente que torce para time europeu, traz essa galera para cá, traz eles para cá, manda o conteúdo, entendeu? Que a gente vai conseguir convencer eles a torcerem para o nosso Arsenal. Beleza? Então, sem mais delongas, pedidos feitos, tá? Vamos para o nosso vídeo de pré-jogo entre Arsenal e Liverpool. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que estou bastante feliz com o que aconteceu na rodada hoje, tá? O Aston Villa empatando com o Crystal Palace, tá? O Manchester City empatando em casa contra o Brighton. Isso é um jogo que pode decidir título para o Manchester City, tá? A gente sempre falou isso, que não são os jogos do Big Six que definem o título. São esses jogos contra Brighton, contra, por exemplo, o Arsenal empatando contra o Sunderland. Ah, Barão, mas o Sunderland tá bem, tá? Mas era um jogo que dava pra gente ganhar. A gente tomou o gol ali no finalzinho. Na minha opinião, foi um erro do Arteta, mas eu já falei lá na época e tal. Mas são esses jogos que tiram o título de quem está disputando o título. Beleza? Então, estamos aqui todos felizes. E para ficar melhor ainda, tá? A gente precisa ganhar amanhã do time do Liverpool. E começando a falar um pouco sobre esse pré-jogo, eu gostaria de dizer que existe um tipo específico, tá, de jogo que não decide títulos matematicamente, mas decide destinos. Tá? O Arsenal contra o Liverpool no Emirates Stadium em uma noite de Premier League que carrega muito mais do que só 3 pontos. Tá? Porque quando a gente olha para a tabela, vemos uma diferença de 14 pontos entre Arsenal e Liverpool. E essa diferença pode aumentar para 17 caso a gente ganhe amanhã, e para os segundos colocados para 9 pontos, tá? Já que o Manchester City e o Aston Villa empataram seus respectivos jogos hoje. Mas quando a gente olha para a história do confronto, para o peso desse confronto, para tudo o que ele já significou, essa diferença desaparece. É o que a gente fala, é o clássico, tá? O clássico não tem favorito, tá? Por mais que no papel tenha um favorito, tá? E nesse caso aqui nós precisamos dizer que no papel o favorito é o Arsenal, tá? Nesses jogos não existem favoritos, tá? E aí é no campo, é na bola. Ali vai ser decidido quem vai sair vitorioso, quem vai sair derrotado, ou se vai ser um empate entre os dois, tá? Amanhã o Arsenal entra em campo não apenas para vencer, tá? Entra para, como é que eu vou falar? Declarar algo, tá? E o Liverpool entra sabendo que talvez essa seja sua última grande chance de interferir diretamente na corrida pelo título, tá? Já que ele enfrenta o líder do campeonato. E aí ele... Claro que o Liverpool ainda enfrenta o Manchester City, acho que daqui a 2 ou 3 rodadas, tá? Mas isso pode deixar o campeonato ainda ali vivo e tal, porque aí o Arsenal, se começar a abrir muito, e espero que aconteça, a gente pode se tornar campeão antes das últimas rodadas, tá? Então, neste vídeo vamos mergulhar fundo sobre o momento atual das duas equipes, o duelo tático entre Arteta e Arne Slot, nas ausências, nas fragilidades e nas armas escondidas de ambos os clubes, na verdade, e principalmente no que esse jogo representa psicologicamente para os times, para a Premier League de ambos os times, tá?
Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo falando sobre o contexto da temporada, tá? Janeiro sempre foi um mês de definição na Premier League. Não necessariamente porque o título é decidido ali, mas porque é onde as narrativas começam a se solidificar. Inclusive, hoje saiu uma entrevista do Szoboszlai, onde ele foi perguntado ali, e na verdade o cara da Sky Sport tentou dar uma alfinetada nele, ele saiu bem, eu concordo com o que ele falou, tá? Onde ele falou que ainda tem muita coisa para acontecer e janeiro não decide título, entendeu? E realmente, por exemplo, se os clubes estiverem bem próximos ali, não decide título, tá? Então, e a gente já viu isso acontecer, que janeiro não decide título. Então, o Arsenal chega, tá, para este confronto liderando, na liderança, tá? 6 pontos, na verdade agora 5, né? Pontos de vantagem para os segundos colocados, tá? 20 rodadas jogadas. Estamos indo para a 21ª. Já passamos da metade da temporada. Uma consistência que não aparece ser, não parece ser por acaso. Este não é mais um Arsenal promissor, vamos botar assim. É um Arsenal que já está maduro, que já entendeu como funciona a Premier League, já sofreu bastante essas últimas 3 temporadas, a gente chegando em segundo e tal. Isso também vai criando casca, tá? Pode não parecer, mas isso vai criando uma casca nos jogadores, tá? E claro, mas a gente precisa vencer para que a gente fique rígido, tá? E aí a gente entre nos próximos campeonatos sem aquela pressão da torcida de tipo, cara, tem X anos que a gente não ganha nada. Tem X tempo que a gente não ganha nada. Isso cai por terra quando a gente ganha um título de tanta grandeza como é, por exemplo, uma Premier League, uma Champions League. Isso faz muita diferença. Eu ainda acredito mais a Premier League do que a Champions League, tá? Porque eu acho que tem todo um contexto diferente histórico ali do Arsenal em relação à Premier League. Então, eu particularmente prefiro ganhar a Premier League do que a Champions League. E assim, quem acha que é melhor ganhar a Champions do que a Premier League também é uma questão de gosto, tá? Eu prefiro, se tivesse que escolher ou um ou outro, eu preferiria ganhar a Premier League, tá? Além do que a Premier League dá mais dinheiro, tá? Do que a Champions League. Então, eu preferiria ganhar a Premier League. E a cada jogo, a gente vê o amadurecimento do elenco, do time do Arsenal. A gente viu o jogo contra o Bournemouth, onde que a gente teve um erro do Gabriel no início do jogo, 10 minutos ali de jogo, onde ele erra, a gente sofre o gol, mas a gente não sente o gol. A gente vai para cima do Bournemouth, vira o jogo, tá? E ganha aquela partida. Então, eu acho que isso vem muito das temporadas que a gente vem ali batendo próximo do título, tá? É triste, é muito triste, a gente quer ganhar, mas ao mesmo tempo serve pra gente criar uma casca aí e aí a gente tentar ganhar o título nessa temporada. Enquanto isso, o Liverpool vive uma temporada diferente, tá? Uma reconstrução, uma campanha descrita pelo próprio Arne Slot como uma batalha constante. Eu falei para vocês, e quem me assiste aqui, né? Acho que eu cheguei a postar lá no Twitter também. Infelizmente tem gente que leva tudo pro coração e às vezes não sabe meio que analisar o contexto do futebol. E aí, eu sempre falei que o Arne Slot, ele teve muita sorte em ganhar a Champions League, a Premier League na temporada passada. E sorte também faz parte do futebol. Eu sempre deixei muito claro isso. Sorte também faz parte do futebol. Visto que a gente teve aí vários gols
contra, a nosso favor. Então, a gente pode dizer que isso aí, dependendo do jogo, dependendo do gol, pode ser mau posicionamento do zagueiro, mas, ao mesmo tempo, pode ser sorte. Tá? Então, sorte também faz parte do futebol. O Arne Slot contou com um Manchester City muito irregular, onde o Manchester City teve a lesão do Rodri e o Guardiola não soube lidar com essa lesão. Isso foi um ponto. Até hoje, mais ou menos, o Guardiola não sabe. A gente vê ainda o Manchester City oscilando bastante. Tá? É porque eles têm um monstro ali na frente do gol, então eles às vezes precisam de um momento, tá? De uma chance para fazer um gol e ganhar o jogo, ou até fazer esse gol e aí o time adversário se desarrumar todo e aí eles fazem 2, 3, 4, tá? Que é o que eu sempre falo também que o Arsenal tem que fazer. Fazer o primeiro, daqui a pouco o time tem que vir para cima, você faz o segundo, terceiro, quarto e vai empilhando o gol, tá? Então, esse foi o primeiro ponto. Eu acho que o Guardiola não soube lidar com a ausência do Rodri no time, ele não contava com essa ausência, até por isso ele foi atrás do Nico Gonzalez ali no meio do ano, que é difícil, né, cara? Tu ter um cara como o Rodri e tu contrata um cara que ainda não tem ali o entrosamento com o time, isso dificulta muito o jogo. E o Arsenal teve muita lesão e um elenco curto. E isso também dificultou muito para o Arsenal em certos jogos. Você não ter elenco, você não ter como rodar o elenco, isso dificultou bastante. E aí, competentemente, tá? O Arne Slot aproveitou esse momento e ganhou o título. Teve um bom momento ali, o Salah fazendo gol também praticamente todo o jogo, tá? Mesmo quando o Liverpool estava mal, o Salah ia lá e decidia os jogos. Então, isso fez muita diferença pro Liverpool. E aí, quando eles resolveram contratar essa janela, na janela de verão, contrataram muita gente, contrataram o Vice, contrataram o Ekitike, contrataram o Isaac, contrataram o Kerks, contrataram o Frimpong, contrataram bastante jogadores e teve gente falando, o campeonato acabou, quando eles contrataram o Wirtz e o Isaac. O campeonato acabou, entendeu? Não tem mais como disputar contra o Liverpool. E futebol não é isso, eu sempre falei isso. E teve até um rapaz lá no Twitter que falou. E eu falei pra ele, cara, então nem assiste os jogos. Entendeu? Já nem começa assistindo, deixa a tua televisão desligada. Porque se você já acha que o Liverpool já é campeão, não precisa nem assistir, pô, pra você não ficar passando raiva, pra você não ficar frustrado, entendeu? Desliga a televisão. Só isso, tá? Mas futebol não é só papel, é isso que eu tô falando. Futebol não é só papel. E aí pode acontecer de tudo, tá? E o Liverpool, tá, não é um time em colapso, mas também não é um time pronto para dominar. O Slot está tendo muita dificuldade na montagem desse elenco. No final, ele ainda está não é contando, né? Mas quem ainda define os jogos para ele são os jogadores do Klopp, tá? Não são os jogadores que ele contratou que estão definindo os jogos para ele, salvo, tá, o Ekitike. O Ekitike foi uma contratação absurda do Slot, tá, do Liverpool. Vem jogando muito bem. E o cara que chegou menos badalado no Liverpool. Tá? E é exatamente nesse contraste que o jogo ganha vida. De um lado, um Arsenal que quer transformar vantagem em autoridade, tá? E do outro lado, um Liverpool que joga para provar que ainda pertence a esse palco ali dos que vão disputar o título. E aí, tá? O Emirates, o jogo amanhã no Emirates, o Emirates virou uma fortaleza para o Arsenal. Há alguns anos atrás, né? Não muitos anos, mas alguns anos atrás, o Emirates era chamado de teatro. E aí, com toda essa reformulação que o Arteta fez no clube, o Arteta fez, tá? Claro, não só o Arteta sozinho, gente. O Arteta com todo o departamento ali de futebol, junto com os donos, principalmente o Josh,
tá? Que agora está administrando ali o Arsenal, o Arteta sempre fala isso, em trazer a torcida para junto do time, de trazer a torcida para fazer barulho. Inclusive, para amanhã, ele chamou a torcida para chegar mais cedo no Emirates Stadium. E tem ali a parte onde fica organizada. O Arsenal não tinha isso até um tempo atrás. Então, isso tudo foi ideia, de certa forma, do Arteta. Então, o trabalho do Arteta, quando ele sai da posição de só ser técnico de futebol, só ser técnico do Arsenal, e se tornou o manager, tá? O cara que toma conta do futebol do Arsenal, tá? Não só ali dos jogadores e do campo e bola, ele toma conta de todo o resto ali, de contratações e etc. Ele mexe dentro da estrutura do clube. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, pô, o Arteta isso, o Arteta aquilo. Cara, o trabalho do Arteta é sensacional. Ele tem seus erros, como qualquer outro tem, tá? Mas o trabalho que o Arteta vem fazendo é sensacional, um trabalho institucional. Não é um trabalho ali só do campo, é um trabalho onde que ele está elevando o nível do Arsenal como clube. E a gente estava até discutindo no nosso grupo do WhatsApp hoje sobre quando o Arteta sair. Entendeu? O que será? Ele deixa um legado, independente de qualquer coisa, gente. Independente de qualquer coisa, de título, essas coisas. Independente de qualquer coisa, o Arteta deixa um legado. E um bom legado. Tá? Institucional. Institucional. Tá? Os títulos vão vir. Eu falei para vocês que a gente ia ganhar título esse ano. E eu sustento o que eu falo. Eu sustento o que eu falei. Eu falo desde o início da temporada que a gente ia ganhar um título. Pelo menos um a gente ia ganhar. Tá? E o Emirates Stadium vem sendo uma fortaleza. E o Arteta vem trazendo isso para dentro do Emirates Stadium. Então, a gente teve o jogo contra o Bayern, que a gente teve lá o mosaico. A gente vai ter amanhã no jogo contra o Liverpool outro mosaico, tá? Então o Arteta tá tentando fazer diferente, tentando tornar o Arsenal uma coisa diferente do que era conhecido, tá? O Arsenal, ele tá invicto no Emirates Stadium nessa temporada, tá? Vitórias consecutivas, controle emocional e talvez o mais importante, a sensação de que o time sabe sofrer. Tá? A gente vê aqueles jogos que às vezes a gente não tá bem no jogo. Tá? A gente tá com algum tipo de dificuldade e eu falo muito isso sobre... As pessoas criticam muito o Gyökeres, eu falei no jogo, no vídeo do pós-jogo ali do Bournemouth, que toda vez que o Gyökeres ele sai de campo, a gente começa a sofrer defensivamente. Porque às vezes as pessoas só veem o jogador, por exemplo, o atacante, como gol, gol, gol. Só que o Gyökeres, ele precisa fazer gol, eu já falei isso e continuo falando. Porém, o trabalho do Gyökeres hoje é mais coletivo. Por quê? Porque ele é um cara que chegou tarde na pré-temporada. No início da temporada, quando começa a temporada, se falava que o Arteta queria todos os jogadores antes da pré-temporada. Só que alguns jogadores a gente não conseguiu. O Eze a gente não conseguiu. O Gyökeres foi outro que a gente não conseguiu. O Eze, na verdade, não tava e não tava no radar, tá? Acho que foi mais uma oportunidade de mercado ali. Mas a gente não tinha o Gyökeres. Então, o Arteta não teve esse tempo para trabalhar ali em cima do Gyökeres. E claro, ele teve aquela lesão muscular depois. Mas pensando, e aí é uma opinião minha, é o que eu acho, tá? O Arteta, ele não ia mexer no esquema dele para adaptar para o Gyökeres. Então, já com o campeonato rolando, tá? Ou com um pouco tempo de pré-temporada para o Gyökeres. Então, o que ele decidiu fazer? Gyökeres, olha só, eu vou precisar de você que você ajude no coletivo. Eu não vou conseguir pegar o meu time todo e fazer eles entenderem como você joga. Eu preciso, na verdade, nesse momento, que você jogue no coletivo com o elenco.
tá? E aí, vocês podem ter certeza que na próxima temporada a gente vai ver um Gyökeres totalmente diferente. Vocês podem ter certeza disso. Porque o Arteta vai ter tempo para trabalhar com o Gyökeres. Vai ter tempo para treinar a forma como jogar com o Gyökeres no ataque, tá? O Liverpool, ele chega de uma sequência de 8 jogos invicto, tá? Entre ali empates e vitórias, tá? Mas existe uma diferença crucial entre invencibilidade e dominância, tá? Em muitos desses jogos, o Liverpool sobreviveu, tá? Competiu e resistiu. Até no jogo contra o Fulham, eu assisti esse jogo, tá? Tava um jogo meio esquisito ali pro Liverpool. O Liverpool começou melhor, tá? Mas o Fulham sai na frente no placar. O Liverpool corre atrás, vira o jogo no final do jogo, mas aí dá aquela relaxada que não pode acontecer quando você tá ganhando por 1 gol de diferença. E é o que a gente sempre fala do Arsenal. A gente não pode dar aquela relaxada. Porque em um lance feliz daquele do jogador do Fulham, que ele chuta uma bola de fora da área e ele acerta um lindo gol, você toma um empate, tá? Então é uma coisa que a gente precisa aprender e o Arteta falou que já ia conversar com o elenco sobre isso, tá? Mas o Liverpool é um time que raramente ele controla completamente o jogo, ele não consegue fazer isso, tá? E contra o Arsenal, que é o líder do campeonato, sobreviver pode não ser o suficiente para o Liverpool, tá? E aí a gente tem algumas notícias de desfalques das equipes, tá? Então a gente tem aí o Calafiori, o Arteta confirmou hoje na coletiva que o Calafiori está fora e também confirmou que o Mosquera tá fora. Tá lembrando que o Havertz ele não confirmou o Havertz fora, ele falou que o Havertz treinou hoje, tá? Mas que eles estão controlando a carga do Havertz. Então a gente pode ser que a gente veja um Havertz no banco de reserva, tá? Contra o Liverpool, mas pode ser também que nós não o vejamos. Então vamos ver aí o que o Arteta vai fazer amanhã. Porém, o contexto muda drasticamente quando olhamos para as ausências, tá? O Liverpool, ele sofre mais do que o Arsenal, tá? O Salah tá fora, tá servindo o Egito lá na Copa Africana de Nações, não de ações, né? De nações, das nações. O Isaac segue afastado por uma lesão longa, acho que ele quebrou alguma coisa ali na perna, né? Então ele tá fora, tá? E o Ekitike, o Slot, ele falou que o Ekitike não treinou hoje, tá? Ele falou na coletiva que o Ekitike não treinou hoje, mas vai ficar segurando ali até o final para saber se o jogador vai estar disponível ou não. Eu acredito que se o Ekitike tiver um pouco de chance de jogar, talvez o Slot coloque ele para o jogo, tá? Era o que eu faria? Depende. Talvez não, tá? Porque você pode colocar, às vezes, um jogador para conseguir ganhar uma partida ali e perder ele para o resto da temporada. Eu não sei qual é a lesão do Ekitike, tá? Eu acho que era alguma coisa muscular. Mas é um risco, talvez, que o Slot pode correr. Diferente do Arsenal, quando eu falei do Calafiori. O Calafiori, como a gente tem um Incap que começou a jogar bem ali pelo lado esquerdo, a gente pode se dar o luxo de segurar ali a volta do Calafiori, justamente para ele voltar quando ele tiver 100% para o jogo, tá? E aí, voltando no Liverpool, isso força o Slot a improvisar, tá? E aí a confiar no Gakpo, tá? Para fazer ali a função do Ekitike e a exigir mais criatividade do Szoboszlai, tá? A acelerar o amadurecimento de um elenco que podemos dizer que está em construção ali para o Arne Slot. Ele contratou alguns jogadores. Então, assim, também não vou ser hipócrita de dizer, pro Arsenal tem que dar tempo, pro Liverpool não.
Não, não é isso. Todo jogador ele precisa de tempo de adaptação. Claro que tem uns que se adaptam muito mais rápido. Por exemplo, o Ekitike parece um jogador que já se adaptou ali ao esquema do Arne Slot. Mas, por exemplo, o Wirtz parece não ter se adaptado ainda. Tá ali num processo de adaptação. Parece que ele tá começando a dar uma melhorada, tá? No estilo de jogo dele. E isso também serve para o Arsenal, serve para o Eze, serve para o Gyökeres, serve para todos esses jogadores, para o Nkap, serve para todos esses jogadores também. E aí o Arsenal, por outro lado, chega mais inteiro, tá? Com as ausências só do Calafiori, do Mosqueira e possivelmente do Havertz, tá? Não é perfeito, nunca é. A gente não consegue, nunca conseguiu ter todos os jogadores disponíveis, mas com menos problemas hoje, tá? E mais estabilidade. E principalmente com a confiança de quem sabe exatamente o que precisa fazer. E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre mais o duelo tático, tá? Onde está o coração do jogo, que são os duelos táticos. A gente vai ter que ver como é que os times vão entrar dentro de campo, tá? Mikel Arteta contra Arne Slot, ideias totalmente diferentes e momentos também muito diferentes. Vamos começar falando do Arsenal, tá? O que o Arsenal quer nesse jogo? Controlar a posse de bola, tá? Pressão alta, porém coordenada, e recuperar a bola no campo adversário. O Arsenal vai tentar fazer uma pressão muito alta e forçar os erros do time do Arne Slot, tá? Principalmente ali do sistema defensivo. Por quê? Eles têm o Frimpong, eles têm o Kerkez, tá? Não sei se é o Robertson ou o Kerkez que vai jogar. Tem o Konaté, que vira e mexe, dá umas vaciladas, e o Virgil van Dijk que também vira e mexe, dá umas vaciladas, tá? Então, fazer essa pressão alta e até às vezes forçar o chutão do Liverpool para a gente ganhar essa segunda bola vai ser muito importante durante o jogo, tá? E aí, pegar essa posse de bola pra gente, tá? Mas ter uma posse que não é uma posse estéril, é uma posse com intenção, tá? É uma posse onde que a gente precisa controlar o jogo. E aí, ditando o ritmo com o Rice, tá? Com o Odegaard encontrando os espaços ali entre as linhas, com o Saka atacando o ponto fraco, tá? O Saka, ele pode estar muito ali no embate com o Robertson ou com o Kerkez, tá? E o Trossard ou o Gabriel Martinelli ali na esquerda contra o Frimpong. O Frimpong, ele é um jogador que ele defende muito mal, tá? Então pode ser que a gente explore bastante as costas do Frimpong. E se for o Kerkez também, ele é um jogador que defende também muito mal. Até por isso, os jogadores, esses dois jogadores, principalmente o Frimpong, quando ele era do Leverkusen, ele jogava numa linha de 3 zagueiros para ele poder avançar mais e dar uma proteção maior a ele, tá? Então a gente pode explorar isso dentro do jogo. E não podemos deixar de falar das nossas bolas paradas. O Arsenal lidera a liga em gols e é expecting goals em jogadas de bola parada. Cada escanteio, cada falta, cada lateral é uma situação de perigo para o adversário. Então o Arsenal pode explorar todas essas atividades, vamos botar assim, durante o jogo. E o Odegaard também, que vem jogando muito, então a gente vai precisar muito do Odegaard no jogo de amanhã. Já falando do Liverpool, tá? O Liverpool ele vive de transições, então a gente precisa tomar muito cuidado com a transição do Liverpool. Tem ali o McAllister, tem ali o Szoboszlai, tem ali o Gakpo, tem ali o Gravenberch. Então, assim, são jogadores ali que têm um poder de transição muito forte. Eles têm menos o controle de bola, porém mais explosão. Por isso eles querem muito a transição do jogo, porque faz com que eles tenham mais explosão durante as partidas ali. O slot ele visa muito a verticalidade do time, tá? Ele vai querer que o Szoboszlai e o Wirtz recebam de frente, tá? De frente para o gol, tá?
para tentar um chute ali de fora da área. Foi até assim que o Liverpool conseguiu o gol contra o Arsenal, numa cobrança de falta de fora da área, tá? Ele quer atacar o espaço às costas da pressão do Arsenal, então vai ser uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, tá? O ataque às costas dos nossos jogadores, tá? O problema, o Liverpool ter sido muito vulnerável exatamente onde o Arsenal é mais forte, tá? Bolas paradas e desorganização defensiva. Então, eu acredito que isso seja uma coisa que o Arteta vai tentar explorar bastante nesse jogo contra o Liverpool. Tá? Historicamente, este é um confronto difícil para o Arsenal. Tá? Não nos últimos anos, né? Mas antes da era Arteta, e até na chegada da era Arteta, ainda chegou sendo um pouco difícil, até o Arteta ajustar ali um elenco. Tá? Nenhum time venceu mais o Arsenal na Premier League como o Liverpool. Tá? Mas o futebol não vive apenas de passado. O Arsenal venceu os seus 2 últimos grandes jogos em casa contra o Liverpool. O Emirates aprendeu a receber esse tipo de jogo, esse tipo de noites grandes. E isso muda todo o contexto, muda todo o roteiro da partida. Tá? E aí a gente vai para a parte psicológica do jogo. Tá? Se o Arsenal vencer, não será apenas sobre abrir uma vantagem, será sobre enviar uma mensagem aos seus adversários diretos ao título. Tá? E até mesmo os times do Big Six. Tá? É uma mensagem para o City, para o Liverpool, para a liga inteira. Tá? Já o Liverpool joga sem o peso do favoritismo. E isso pode ser libertador. Tá? Você não ter o peso do favoritismo, às vezes faz com que você jogue melhor. E às vezes você ter o peso do favoritismo faz com que você jogue pior. Tá? Isso faz parte do futebol, às vezes sente a pressão. Não acho que isso vá acontecer com o Arsenal, como não vem acontecendo com o Arsenal. Mas é uma coisa para a gente ficar de olho. Por exemplo, no jogo na casa do Liverpool, em Anfield, foi um jogo ali que parecia que os dois estavam com medo. Tá? Eu sempre usei como exemplo aquele vídeo, não sei se vocês já viram, aquele vídeo dos cachorros que eles estão separados por um portão, tá? E aí tá um rosnando pro outro. Isso aí foi antes do jogo, tá? Um rosnando pro outro. E aí quando o cara abre o portão, um fica com medo do outro, entendeu? Então eu acho que foi isso que aconteceu. Antes do jogo tava um rosnando pro outro. Quando o jogo começou, os dois ficaram com medo de perder, tá? Só que em um momento de bola parada, o Liverpool conseguiu fazer o seu gol e ganhar o jogo. Tá? O cachorrinho do Liverpool ali conseguiu, sem querer, dar uma mordida no cachorrinho do Arsenal. Tá? Então, vai ser um jogo para psicológicos fortes. Não só dos jogadores, mas também dos técnicos e também para nós da torcida. Tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? De pré-jogo entre Arsenal e Liverpool. Esta partida é simples de definir, tá? Para o Arsenal, uma chance de declarar que esta temporada é e vai ser diferente, tá? Para o Liverpool, uma chance de provar que ainda pode interferir na história do campeonato, tá? 90 minutos, um estádio lotado, uma atmosfera fora do normal, um estádio borbulhando, tá? Que vai ser o Emirates amanhã, tá? Uma Premier League observando esse jogo, toda voltada para esse jogo, até por isso vai ser o único jogo da quinta-feira, tá? Porque algumas noites decidem ou não campeonatos, tá? Porém, quando não decidem campeonatos, elas dizem exatamente para onde ele está indo. Então, galera, é isso, tá? Agradecer a todos vocês, tá? Por acompanhar aí o nosso canal. Não esqueça de deixar o like, sininho para receber as notificações, verificação da inscrição no canal e compartilhe esse vídeo
com todos. Muito obrigado mais uma vez e fui!